a entrevista, a entrevista é um pitch de 10 minutos e depois 35 minutos de perguntas e respostas por parte de 6 elementos de um júri, que é moderado por um relator, digamos assim. Portanto, o relator faz ali uma introdução ao projeto, os empreendedores entram, fazem o pitch de 10 minutos, são submetidos a perguntas da parte do júri, saem, portanto, há ali uma fase de Q&A que ainda é um bocadinho longa, não é? Sai mais de meia hora, saem e assim que saem a decisão é tomada. A interpretação que eu tenho desta entrevista eu acho que houve aqui várias intenções por parte da Comissão para se fazer a entrevista. Primeiro é, a primeira é, penso que foi o tornar isto um exercício de muito semelhante, não é? De acesso a financiamento, a investimento, não é? Certo. Capital de risco, Pronto. por exemplo, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, tentar fazer disto um exercício muito semelhante. E, aliás, para se alinhar as coisas também, o que é importante, porque se nós queremos efetivamente procurar as boas empresas, convém que as coisas estejam alinhadas com as regras do mercado, não é? Pronto, e no fundo é um bocadinho esse alinhamento. Mas eu penso que a entrevista, e eu já tive a oportunidade de observar algumas, tem também aqui um fator, e eu acho que todos compreendem, e o João também tem experiência nessa área, e vai compreender isto que estou a dizer, que é o que é que acontece. Isto acaba por ser um bocadinho esquizofrénico, mas é verdade, não é? Estes instrumentos são instrumentos que as empresas muitas vezes precisam de ajuda das partes das consultoras, etc., para escrever as candidaturas ou para fazer uma boa candidatura, porque tem muitas regras e às vezes o perceber bem a filosofia que está por trás, etc., contar uma boa história, isto é sempre um equilíbrio muito grande entre a forma e o conteúdo, não é? Uhum. Certo. Pronto. E o que é que isso faz? Faz com que, se calhar, muitas candidaturas chegam à entrevista, mas depois, quando os próprios empreendedores têm que lá estar num ambiente de pitch e de Q&A, se calhar percebe-se, transparece muito mais o que é aquela equipa, não é? E se realmente tem a maturidade, não é? E tem o que se procura para uma empresa que se vai tornar gigante a nível mundial, não é? O que se quer que se torne um gigante no seu setor, embora isto esteja tudo discutível, não é? Porque há sempre aqui um nível de subjetividade grande, estamos a falar de pessoas, tanto da parte do júri como da parte dos empreendedores, mas a verdade é que na entrevista isso percebe-se muito melhor, não é? Transparece de uma maneira que não transparece numa candidatura escrita, principalmente se é feita por uma pessoa que tem muita experiência em escrever candidaturas, não é? Certo. Pronto. E eu acho que a entrevista aqui tem um bocadinho estes dois papéis principais. Pronto, podemos Certo. agora estar Qual, aqui a qual é, discutir. é uma boa questão. Qual é a taxa de conversão, no fundo, na entrevista? Ou seja, de média. Ou seja, das empresas que chegam à entrevista e que depois Das que não. chegam à entrevista, eu Porque as penso que pessoas. ronda. Só para concluir, as pessoas não, as empresas que chegam à entrevista já têm um mérito brutal, não é? De Sim, conseguirem chegar sim. É fantástico, sim, sim, a sim. esse caminho. Mas depois, daí, quantas é que conseguem a conversão efetiva para conseguir É, essa entrevista? na entrevista, a conversão, dependendo das calls, das chamadas, ou seja, a que concorreram, Certo. ronda aos 40, 50%, mais ou menos. Se for muito, muito, muito competitiva, pode ser um bocadinho menos de 40%, mas geralmente é por aí. Ou Certo. seja, a dificuldade mesmo é chegar à entrevista, não é? Depois Exato. na entrevista aquilo é prepararem-se o melhor possível. E mesmo assim, Bem, metade, nós, não é? Estatisticamente, cerca de metade sim, na sim, entrevista. eu aproveito para dizer também que nós lá na ANI fazemos tudo por tudo para sempre que as empresas chegam à entrevista, preparar o melhor possível. Sim, E antecipar questões, não fazemos é? Cenários. ensaios, sim, fazemos ensaios, nós ajudamos a treinar o pitch, fazemos ensaios da entrevista, etc. Fazemos às vezes que for preciso. Enfim, e isso geralmente tem bons resultados, não é? Porque não há nada como não ir pela primeira vez a uma coisa, não é? Certo. É sempre excelente chegarmos a um exercício desses e já percebermos o que se lá vai passar, exatamente, não é? Já temos feito o exercício 5 ou 6 vezes, já estamos lá, porque os que são financiados são aqueles que estão lá absolutamente confortáveis. Isso não há dúvida nenhuma.
São esses é que vão ser financiados. Portanto, e o estar confortável nas coisas está absolutamente dependente de estarmos muito treinados para as coisas, não é? Não há Certo. nada que se faça sem esforço e às vezes mesmo aqueles empreendedores que já tiveram rondas de investimento e não sei o quê, e que estão muito treinados a falar para investidores, às vezes chegam lá e porque não estavam tão preparados, porque não percebiam bem o, como O é que ia decorrer a objetivo. entrevista, exatamente, ou, pronto, enfim, ou porque apanham, e depois nestas coisas também tem sempre, as coisas estão muito dependentes do júri, que lá está, não é? Certo. Portanto, se calhar com um júri, se calhar passariam, com um outro júri não passam, enfim, estas coisas que envolvem Certo. pessoas têm sempre esse grau de subjetividade. Mas o que eu digo é treinar, treinar, treinar imenso e ir para lá preparado, isso é chave, é chave. Certo. Outra informação importante sobre o processo, que eu me esqueci de dizer há bocado, é que aquela primeira fase de filtro está aberta em permanência. Portanto, depois só há datas para a avaliação das full application, que as empresas fazem para passar à entrevista. Só há datas, e este ano as datas são janeiro, março, junho e outubro. Eu penso que os dias é 11, março é 20 e qualquer coisa, que eu agora não sei de cor, peço desculpa, mas depois quem estiver interessado pode me contactar e essas datas estão publicadas. Portanto, 11 de janeiro, 23 de março, se não me engano, 7 de junho e 4 de outubro. Eu penso que é assim, Certo. são assim as datas. Pronto, era só para Certo. dar esta Sim, ou seja, informação. no fundo, as empresas podem a qualquer momento submeter aquela primeira fase da candidatura que tem a resposta em menos de 4 semanas e que tem o tal go, no go, go ou não, e depois tem que se enquadrar na segunda fase, na full application, então nestas datas previamente conhecidas. E convém dizer, até para quem estiver só habituado a financiamentos nacionais, que aqui as datas funcionam mesmo, neste caso, não é? Portanto, Sim, sim, as sim, datas sim. são reais, regra, dificilmente são depois prorrogadas, Não há volta a dar, sim, as não, datas de sim, não. aprovação, regra geral, também são Exato. cumpridas. Sim, são, Pronto. são, são. É um processo que funciona um bocadinho melhor do que nos incentivos nacionais. Portanto, apesar de, claro, depois estarmos aqui perante outro tipo de exigência, como já percebemos. Falamos aqui das taxas de aprovação ou vamos passar esta questão à frente para não assustar Não, as eu pessoas? posso dizer, o acelerador é muito competitivo. A taxa de aprovação entre a submissão da FUL, portanto, o número de empresas que habitualmente submete full applications nas datas, não é? Naquelas 4 datas que eu vos falei, ronda as 1.200 por aí. Dessas 1.200, geralmente passam à entrevista entre 200 e 300. Uh, e, e depois metade dessas são financiadas, metade, às vezes um bocadinho menos. Isto, habitualmente, a taxa de aprovação tem estado ali, o mínimo tem sido nos 7%, o máximo nos 9%. Certo. Depende das calls, do número das que Sim. passam à entrevista, etc. E pronto. Mas aí, corrijam-me se eu estiver errado. Também tem havido aqui alguma, digamos que, melhoria na percepção das empresas que vão ao jogo, creio eu, não é? Ou seja, há uns anos atrás, as taxas de aprovação têm a ideia que eram mais baixas, mas também porque muitas mais empresas iam ao jogo sem condições mínimas, não é? No fundo, ou seja, também há uma preparação maior para aquelas empresas que não reúnem condições mínimas e que há uns anos, se calhar, iam ao jogo na tentativa, até porque antigamente havia também, pá, mas já estou aqui a fazer um exercício com alguns anos. Então, também havia ali uma primeira fase muito apelativa, que eram 50 mil euros, salvo erro, e que a Ah, empresa, não é, isso está a falar de um outro do instrumento, de um outro SME em si, instrumento. que no fundo é o É, antecessor deste, não é? sim, 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 mas esses 50 mil era para uma fase anterior, não é? Exato, era uma, Era para certo, trazer do proof of concept até ao piloto. E eu ainda não certo, falei desse instrumento que ainda existe também, que agora já não são 50 mil euros, certo, agora são uns milhões, não é? Que depois podem ser complementados com essas bolsazinhas de 50 mil e que se chama Transition Activities e que, no fundo, que era tem o o tal mesmo intermédio, objetivo não era? desse SMI fase 1, exatamente, que era esse intermédio, não é? Para trazer, no fundo,
os resultados Do dos Pathfinder? projetos de investigação, exatamente, e dos antecessores do Pathfinder, até estarem na fase de se candidatarem ao acelerador. Pronto. E este instrumento do meio, que eu deixei para o fim, porquê? Porque, para já, quando se explica as pontas, também se depois percebe melhor, não é? E porque ele está fechado só aos resultados dos projetos que trazem resultados até à prova de conceito e projetos da Comissão Europeia, que podem ser, agora serão os do Pathfinder, mas que ainda recebem resultados de outras medidas anteriores ao Pathfinder também, e que está em discussão a possibilidade de abrir a outros financiamentos europeus, mas pronto, não se sabe bem se isso vai acontecer, nem quando, portanto, isso agora não está em cima da mesa. De qualquer das formas, está fechado só aos resultados de projetos. Essas transition, que agora se chamam transition activities, são projetos que podem ser monobeneficiários, ou seja, as empresas individualmente podem se candidatar e não tem que ser uma empresa que tenha estado envolvida num desses projetos anteriores. A empresa tem que ter o direito de exploração do resultado de um desses projetos, ou seja, tem que ter um acordo em como vai poder explorar comercialmente esses resultados. Portanto, a empresa pode se candidatar individualmente, tendo participado ou não num projeto, tem que ter nas mãos um acordo que lhe permite explorar depois comercialmente os resultados, ou num consórcio que pode ou não também integrar as entidades que estiveram envolvidas nesses projetos que alcançaram esses resultados. Pronto. O objetivo é trazer os resultados até à fase de piloto, e embora em maturidades mais baixinhas no que diz respeito à tecnologia e negócio, mas a visão é muito semelhante ao do acelerador, ou seja, é sobre negócio. Já é, os avaliadores já vão olhar para aquelas candidaturas e as Transition Activities agora também têm uma entrevista, ou seja, quem consegue, tem que, o nível, a nota mínima para se chegar à entrevista, penso que é 14, 13, talvez 13, agora não, ou 13 ou 14, enfim, mas a nota máxima é 15, ou seja, tem que ter Certo. uma nota muito alta e ainda assim não tem garantia de ir à entrevista, depois é de acordo com o orçamento, a partir da nota mais alta, vai-se colocando as empresas em fila para ir à entrevista e depois de onde acaba desculpem, é até ao dobro do orçamento disponível, eles vão à entrevista, não é? E depois fazem uma entrevista que é em tudo semelhante à do acelerador, ou seja, os júris estão lá a interrogar a equipa, seja ela um consórcio ou seja uma empresa, sobre como é que vai levar aquilo, qual é a visão deles para ter aquela tecnologia no mercado. E embora não se exija respostas tão sofisticadas como no acelerador, não é? Mas é muito esta visão. É uma preparação já, é uma visão. O European Innovation Council é sobre negócio. Não tem nada a ver, eu estou a deixar aqui esta alerta porque estas empresas, muitas destas empresas que estão neste perfil que a Comissão Europeia está à procura, muitas são fundadas ou pelo menos têm nos seus fundadores ou nos cargos de direção, não é? Nos executivos, têm investigadores, não é? E os investigadores e os donos dos resultados, muitas vezes, que depois têm essa ambição de se tornarem empreendedores, a experiência que têm em candidaturas a dinheiros públicos é a experiência dos projetos de investigação. E aqui é uma cultura absolutamente diferente, é muito diferente, não é? Aqui é a cultura é uma cultura empresarial, não é? E as pessoas nem sempre, aliás, já também há uma grande discussão em torno disto, né? Se devemos estar com esta cultura do deep tech, nós estamos a tornar bons investigadores em maus empreendedores, ou, enfim, não é? Se devíamos estar a fazer isto de outra forma ou não. Certo. Mas pronto, eu trouxe agora isto aqui à conversa porque realmente da nossa experiência chegam-nos muitos projetos que são excelentes, não é? Que têm coisas extraordinárias em mãos, mas
os promotores dos projetos não são empresários, não é? Embora às vezes já tenham empresas fundadas, mas não são empresários, são investigadores. E a visão que eles têm do que são estes instrumentos que lhes vão dar dinheiro para eles continuarem a subir um bocadinho na maturidade da tecnologia, e não é uma visão que se coaduna com esta visão do European Innovation Council e com o filtro que eles fazem aos projetos. Nada, nada mesmo. Eu posso dar aqui um exemplo, que há uns tempos ouvi de um promotor de um projeto que se estava a candidatar a uma destas medidas, não sabia o que é que queria dizer o ROI, Return on Investment. Não sabia que era Return on Investment e também não percebia bem o conceito. E, portanto, uma pessoa com este nível de cultura, e é um dos melhores investigadores que nós temos em Portugal na sua área, e, portanto, uma pessoa que tem este nível de cultura, não é? Empresarial, não vai conseguir Certo. fazer um bom percurso no European Innovation Council. Portanto, tem que se preparar, não Certo. é? Tem que ter essa preparação. Sim, Não tendo isso, tem que ter alguém na equipa que tenha. Ou seja, tem que ter pelo menos essa mentalidade do eu preciso das questões empresariais e de desenvolvimento de negócio, etc. Preciso de as incluir no meu projeto. certo. O que acaba por nos lançar aqui é a seguinte questão. No fundo, quais são os principais indicadores, de uma forma genérica, que fazem a diferença de uma candidatura vencedora para uma não vencedora? Ou seja, para além da excelência científica, não é? Que este tipo científica ou tecnológica, não é? Que estas soluções devem ter, é também muito importante o impacto, não é? Ou seja, que, no fundo, vai um bocadinho Exato, ao exato. encontro daquilo que estava a dizer. Quer dizer, pode ser o melhor investigador de determinado tema, mas, no fundo, a comissão vai avaliar, não só, mas também, e muito profundamente, estas duas áreas, não é? Que é a excelência da solução e o impacto que ela pode ter, o impacto real, o impacto no mercado, não é? O impacto que pressupõe que existe depois também capacitação da empresa para colocar esta solução no mercado à escala global, no mínimo com um impacto europeu, não é? Não estamos a falar propriamente Sim, não sim. é? Ou seja, isto já se pressupõe um bocadinho da nossa conversa, até porque estamos a falar em Liga dos Campeões, em os próximos gigantes mundiais, etc. Portanto, mas no fundo é um bocadinho isto, ou seja, não é? Que aqui tem que haver a mistura dos dois ingredientes, que é a excelência do ponto de vista do tecnológico, mas não basta ter uma excelente ideia, uma excelente linha de investigação, é preciso depois também ter a excelência do ponto de vista empresarial, não é? É isso É. mesmo, João. Era isso que eu estava a querer chamar a atenção, que é estes dinheiros do European Innovation Council estão à procura de negócios. E os critérios, os avaliadores, quando avaliam as candidaturas, essa questão se a tecnologia é disruptiva, naquele sentido em que eu estava a explicar, se realmente está a dar solução a um problema para o qual a tecnologia ainda não consegue resolver, não é? Ou seja, se é nova neste sentido e vai trazer essa disrupção, isso eu diria que é um critério higiênico, porque é a primeira coisa que os avaliadores vão olhar e realmente tem que cumprir esse critério. Mas o que é que se passa? Mesmo cumprindo esse critério, se depois, nos outros critérios, têm todos a ver com o negócio, não é? Se não, e com o negócio e muito também com o impacto e com o risco, mas o impacto aqui noutro sentido, que é a Comissão Europeia está à procura daqueles projetos que tenham um impacto societal muito significativo. Imagino que você tem uma tecnologia excepcional em mãos e que realmente é uma coisa que vai fazer a tecnologia avançar imenso, mas que pode até, em algum sentido, não ser interessante nem do ponto de vista social, nem ambiental, nem, enfim, a Comissão Europeia não está interessada nesse tipo de projetos, não é? Pronto, isso depois também era uma outra discussão, qual é a grelha, mas enfim, mas eu acho que também é fácil perceber, para as pessoas perceberem que há aqui toda uma grelha que tem a ver com as políticas de desenvolvimento, o que é que nós queremos numa sociedade de futuro, não é? Ou para onde é que o dinheiro público no que é que o dinheiro público deve estar a investir. Mas
nessa visão. Mas o que nós estávamos aqui a dizer é o critério da excelência, não é? Que tem muito a ver com essa novidade, com a disrupção, com essas questões, é higiênico. E higiênico neste sentido, mesmo que esteja cumprido, mas se depois a empresa não conseguir apresentar a prova de que tem a maturidade e os meios que precisa e a maturidade de pensamento necessária para depois conseguir, pelo menos saber o que precisa, mesmo que ainda não tenha o que precisa, mas saber efetivamente o que precisa, os riscos que corre, como é que os pode mitigar, etc., e ter um plano, um modelo de negócio bem pensado e um plano de go-to-market que faça sentido, não é? E que seja baseado em factos e que faça sentido na cabeça dos avaliadores, esse projeto não vai passar. Esse projeto não vai passar. Depois, o que eu acho é que os equilíbrios melhores. Há aqui uma visão muito purista, não é? Da empresa Deep Tech que se vai tornar um gigante a nível mundial, que tem uma solução incrível que a indústria precisa, não sei o quê, que se vai tornar, tem o potencial para ser um gigante a nível mundial, mas tem um risco elevadíssimo. Essa visão depois pode ter aqui, isso é a visão purista, não é? Mas depois há aqui uns equilíbrios que são possíveis, que é, pode ter uma coisa absoluta, por ter uma coisa absolutamente fantástica a humanidade precisa para salvar o mundo, digamos assim, se calhar vai ser perdoado ter ali algumas pequenas questões em Sim. maturidade de pensamento de negócio, pronto, ali, mas também não pode ser nada de. Mas se calhar vai ser perdoado de alguma maneira, e depois, e o contrário também, que é, pode não ser uma coisa absolutamente disruptiva, como algumas coisas são, porque também essas coisas quase que são marcos na história, não é? Mas pronto, pode não ser uma coisa absolutamente disruptiva, mas porque realmente é muito nova e tem um potencial enorme e tem um impacto societal muito grande, não é? Uhum. Se calhar também lhes vai ser perdoado um bocadinho essa não tanta disrupção. Não sei se me Certo, estou a fazer certo, entender. sim, 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 sim. Pronto. Sim, até porque, Mas, pronto, no fundo, sim. Na verdade, é difícil encontrar projetos potencialmente perfeitos, não é? Ou seja, no é muito fundo, difícil. Embora os haja, há esses projetos e depois às vezes também acontece, eles existem e às vezes as pessoas não conseguem contar a história da melhor certo, maneira. certo, certo. Enfim, mas Sim, depois há também aqui há o os que caminho, existem, conseguem contar a história. sim, é bastante seletivo, não é? No É, fundo, e vai acabando, é um exato, exercício um bocado complexo. complexo de se fazer, sim, mas nós estamos cá para ajudar, por isso a mensagem aqui também é usem muito a ajuda disponível, isso é muito importante, porque nós temos uma visão tão informada e falamos muito também com as pessoas que participam do processo de avaliação. Eu falo muito sempre que conheço um avaliador ou que sei que alguém avalia candidaturas, ah, eu falo com a pessoa também para perceber bem a visão que a pessoa tem, como olha. Nós temos muita experiência a ler os relatórios de avaliação, portanto, nós conseguimos sempre perceber o que é que pode ser melhorado numa candidatura, portanto, nós damos muito esse apoio e é um apoio muito importante. Às vezes tenho pena que as pessoas não falem connosco, porque acho que às vezes podia-se evitar algumas dificuldades no caminho, não é? Porque nem todas as empresas Certo. Sim. têm E ajuda e pronto. se Eu calhar queria também deixar porque aqui não este existe recado. muita a cultura, não é? Ou seja, porque no fundo vocês neste caso a ANI, não é? Ou por via da ANI, os pontos de contacto nacional, o vosso objetivo é ajudar as empresas a fazer este caminho, não é? E muitas vezes as empresas não estão, quando só estão habituadas a fundos Dificuldades. nacionais, não é? Exato, e não estão muito habituadas a este tipo de apoio, não é? E neste caso vocês fazem o tal interface, a tal ajuda, no fundo a vossa missão é ajudar o país a ter Oh, mais projetos mas ainda, neste âmbito, não é? ainda bem que pega nesse assunto, porque eu acho que também é importante as pessoas perceberem que
porque é que há este papel, não é? Da parte, porque é que há estes papéis na ANI para os fundos europeus e não há, por exemplo, para os fundos nacionais? E há aqui uma razão que é nós não estamos envolvidos no processo de avaliação da Comissão Europeia, não é? certo, E isso dá-nos este distanciamento saudável que nos permite ter esta certo. proximidade toda com as empresas e estar a ajudá-las ali em muita proximidade no processo. Enquanto que a Nos ANI é nacionais, contratada para gerir as avaliações e isso coloca ali questões de ética, não é? sim, No sim. De relacionamento com os conflito de candidatos. interesses. Claro, Potencial. claro que se pode informar sempre sobre as regras, mas o nível de proximidade que nós temos com os candidatos aos fundos europeus é um nível de proximidade que não seria possível ter Certo, com os que se candidatam às medidas que são geridas pela ANI, não é? certo, Porque certo. nós andamos com muitos dos candidatos, nós andamos literalmente com eles ali a acompanhá-los, lemos as candidaturas, dizemos, olha, escreva mais assim, escreva mais assado, etc. Ou atenção a esta questão que vocês não estão a endereçar bem. E depois, quando eles vão à entrevista, preparamos ali, fazemos imenso ensaio. Era óbvio que se estivéssemos envolvidos no processo de avaliação, não podíamos ter este envolvimento. E, portanto, Certo. há aqui uma Sim, faz explicação. sentido. Sim, exato. Há uma explicação, atenção, eu estou a dizer, há uma explicação, e esta para mim é a minha visão desta, deste nosso, da Do que faz possibilidade de nos sentido, no envolver, fundo, não é? exatamente, do que faz sentido. Pronto, queria só dizer isto porque Certo. é, Muito bem. é importante, sim. Bem, duas questões para terminarmos. Primeira, uma vez que temos vindo a falar, como eu dizia há pouco, da Liga dos Campeões, dos próximos grandes sucessos, potenciais sucessos internacionais, quais são estas empresas em Portugal? Ou seja, até esta informação é pública, portanto, não estamos aqui a partilhar nada de sensibilidade. Que empresas em Portugal já conseguiram aprovações no âmbito desta ferramenta em específico, o Accelerator, não é? Sim, sim, Até sim, sim, agora, não sim. é? Sabendo que começou em 2021, como dizia há pouco, a primeira call. Sim, em Ahm, 2021 tivemos duas chamadas, um, não precisam de ser e todas. este. Quer dizer, é sempre injusto dizermos duas ou três e as outras, mas depois Não, nós não, não, não é difícil dizer, porque também não são muitas. foram cedo, foram cedo. Eu acho que já é significativo os nossos resultados no acelerador, nós não temos maus resultados. Ah, Aliás, porque se compararmos os nossos, nós somos um país que tem 10 milhões de habitantes, não é? E se quiséssemos fazer um indicador, acho eu justo, que era comparar com Per usando esse capita, não é? indicador, não é? Do número de habitantes, exatamente, temos um bom desempenho no nosso servidor. Claro, podia ser melhor, é óbvio, não é? Podia ser melhor e eu gostava muito que fosse melhor. Há aqui vários, isso é outra discussão, há aqui Certo. várias coisas que podiam contribuir para sermos melhores, mas isso acho que é uma discussão, sim, que se deve fazer e que é sempre saudável fazer-se. Acho que não é o objetivo aqui desta Certo. sessão, senão não saíamos daqui hoje. Exato. Mas sim, nós temos 7 que já tiveram financiamento aprovado, são todas empresas de exceção, aliás, todas as que estão na corrida na full application são empresas excepcionais. E nós temos muitas candidaturas na corrida. Infelizmente ainda só tivemos 7 aprovadas. Eu confio que agora este ano teremos mais e agora já há muito mais experiência de participação, enfim. Espero que se não forem mais 7, sejam pelo menos mais umas 5 com financiamento aprovado no acelerador, espero que sim. As empresas são, eu posso dizer aqui os nomes das empresas, são a Rubina Nomed, a Arbórea, a AI4Med Imaging, a Peak Health, a WhatGrid, a Immunotep e a C2C Newcap. Eu acho que perceberam pelos nomes que há aqui, de todas, das 7, há 4 que são na área da saúde, não é? E eu penso que é fácil perceber que neste mix Exato. ou seja, neste perfil que se procura e nesta afinação específica, é fácil perceber porque é que as empresas com soluções, que saem do laboratório com soluções para a área da saúde têm também muito mais facilidade em contar uma história que é ali um fit
certo. perfeito para o acelerador, mas nós temos aqui exemplos excelentes em coisas que se calhar as pessoas se calhar não estariam tão à espera neste perfil Deep Tech. Por exemplo, a WhatGrid tem uma solução para os produtores de vinho, não é? Automatizarem a leitura dos parâmetros nas adegas. E, e pronto, se calhar é uma coisa de todas as que estão aqui, é capaz de ser a que tem assim aquele exemplo assim um bocadinho mais fora da caixa. Depois temos a C2 New Cap, que é uma empresa que tem soluções para produz supercapacitadores e, portanto, os supercapacitadores são uma tecnologia. Eu peço desculpa se eu disser alguma barbaridade. Sabem-me está a ouvir dentro destas áreas eu disser alguma Sim, certo. barbaridade, porque eu não Eu, sou especialista nas áreas todas, não é? Mas a C2 Cap tem soluções para que os caminhões, não é? Os pesados, possam funcionar sem estarem a gastar bateria portanto, isso é excepcional porque poupa imenso, tem um impacto enorme na pegada de carbono, etc. certo, E não só, e usa tecnologia limpa, os supercapacitadores são uma tecnologia limpa comparado com as baterias, com a tecnologia que as baterias usam. Pronto, e é uma solução também excepcional e eles têm tecnologia para aplicar também não só aos transportes pesados, também que depois vai ser aplicado aos telemóveis, enfim, tudo o que usa, a quase todos os equipamentos que usam baterias. Acho que não estou aqui a esquecer nenhuma, as outras são todas na área da saúde, têm tudo soluções certo. incríveis. E há aqui uma que é na área da produção de algas. Pronto, que também é um setor que é muitíssimo relevante hoje em dia por várias Certo. razões. Pelas E, várias aplicabilidades que tem também. exatamente. E que se procuram soluções também sustentáveis para aumentar a produção, etc. Pronto, é um setor muito relevante. Mas Certo. temos outras na corrida de todos os setores, uh, quer dizer, e todas com soluções muito boas. Esperemos que elas consigam. É óbvio que eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir também percebem que nós estamos a competir a nível europeu com todos os países, não é? E também não era surpresa para ninguém se eu dissesse aqui quais são os que levam a maior fatia do acelerador, não é? Os que têm mais candidaturas aprovadas, são aqueles ecossistemas mais desenvolvidos. Isso também nos diria bastante, não é? É sintomático, eles têm mais cultura de acesso a investimento e de algumas maneiras, em determinadas coisas, levam algumas vantagens. Mas pronto, eu acho que Portugal tem um bom desempenho, é sempre bom que tenham um desempenho melhor, e nós estamos sempre disponíveis para ajudar. Queria passar aqui muito essa mensagem que é Certo, falem certo. connosco. Bem, E aproveito. estava aqui a fazer a reflexão aqui na lógica do Innov Talks, só uma delas passou por aqui, portanto vou ter que melhorar também eu o rácio de conversão dessas empresas, passar por aqui para contar um Sim, bocadinho a sim, história, que sim, foi sim, a sim. Imunotep, na altura, portanto até foi dos Ok, primeiros ok. convidados, o Bruno. E portanto, porque na verdade são sempre pronto, como conseguimos perceber e como quem nos ouve e possa não estar por dentro deste tipo de processo, ahm, essas 7 empresas, o caminho que portanto, o caminho que essas 7 empresas fizeram para chegar até aqui, portanto, diz muito do potencial tecnológico, né, das mesmas, não é? Sim, claro, claro. Mas Portanto, são atenção, eu empresas queria que só dizer aqui que estas são sete destas 5 calls, não é? Porque o acelerador já tinha um piloto e o SME Instrument exato, sim, sim, fase sim, 2 sim, mas, sim. portanto, nós temos uma lista de empresas em Portugal que são empresas dentro deste perfil. Portanto, estas são as 7 que eu Certo. acompanhei, não é? Mas há essas empresas, Sim, se há formos buscar bastantes mais, há sim, bastantes sim, mais. sim. Se considerarmos o SMI fase 2, acho que temos maior participação. Acho que temos mais uma ou outra que tiveram sucesso nessa altura. Mas, na verdade, até já nem sei
já nem sei de cabeça, mas tenho ideia que pelo menos mais uma ou duas passaram nessa, pronto, mas isso já vai há alguns anos atrás. Alguns, quer dizer, há 4, 5 anos. Pronto, para terminar, e um bocadinho em função daquilo que falámos, ou seja, no fundo, olhando para os números gerais do quadro, não é, do Horizonte Europa, neste caso, existe, e que anda à volta dos 100 bis, como falámos há pouco, existe por parte e é público, essa intenção de várias entidades, entre as quais, naturalmente, a ANI também, a intenção de conseguirmos aumentar a participação das empresas, não só das empresas, portanto, a participação portuguesa, sejam empresas ou não, de uma forma mais global, neste programa quadro, face àquilo que foi o Horizonte 2020. Em dois, três conselhos, o que é que acha que podemos fazer, ou que sugestões dá, no fundo, às entidades envolvidas, eventualmente mais especificamente às empresas, para que consigamos, então, ir ao encontro deste que é um objetivo de todos, não é um objetivo do país, no fundo, e dos vários organismos que estão aqui interligados, que é de aumentar a nossa participação. Aumentar a participação quer a nível de procura, não é? De mais empresas por estas ferramentas, que hoje em dia, da minha percepção, já é bastante maior face a alguns anos atrás, mas também do sucesso, não é? Portanto, de forma a que exista a tal conversão, no fundo, depois em apoio, em financiamento, em incentivos e em reconhecimento, no fundo, porque depois, pronto, como já falámos aqui, as empresas depois têm acesso a redes de networking muito interessantes, para além do dinheiro, não é? Sim, Naturalmente, exato. em muitos casos existem programas de mentoria também associados, não é? Isto falando de uma forma Uhum, mais uhum. generalizada, portanto, há aqui de facto imensas valias em dois, três conceitos, ou duas, três palavras, ou conselhos. Quais é que seriam as suas sugestões ou conselhos para conseguirmos levar a cabo este objetivo, digamos assim, de todos? Bem, eu antes de mais quero dizer que eu estava a ouvi-lo pedir-me isso e a primeira coisa que me ocorreu foi: será que eu sou competente para dar conselhos a empresas? Porque tenho sempre essa humildade, que é, eu penso assim, eu sei que a vida de um empresário é uma coisa dificílima, não é? E muito exigente. Nas fases iniciais, então, é uma coisa super exigente, e nas fases, e quando se tornam grandes, então, mais exigente ainda é. A diferença deve ser que depois têm a possibilidade de delegar mais, não é? Noutras pessoas, mas de qualquer maneira, o nível de exigência nunca para, e eu tenho essa humildade, quer dizer, de quem sou eu para dar conselhos, uh, mas tenho esta visão de quem anda aqui genuinamente a tentar ajudar. Pronto, eu acho que já passei aqui as mensagens principais que posso passar do meu lado, enquanto pessoa que está aqui no terreno a tentar ajudar o mais possível, que é há ajuda disponível, usem a ajuda. Eu compreendo que às vezes até seja um bocadinho difícil de encontrar informação, isso é normal, penso eu, mas a ajuda existe, usem a ajuda o mais possível. Nós na ANI temos uma equipa de pessoas que está mais dedicada ao suporte às empresas, a ajudar as empresas a estarem, a perceberem o que é que existe, podem aproveitar. Há muitas oportunidades disponíveis, algumas delas permitem receber dinheiro a fundo perdido e a 100%. Portanto, usem bem, outras não é 100%, mas enfim, usem, há dinheiro disponível. Outra coisa que eu gostava de dizer, que acho que não disse aqui vez nenhuma, é: as empresas nacionais são tão boas ou melhores do que as outras empresas, mesmo dos ecossistemas mais desenvolvidos na Europa. Eu estou muitas vezes em contexto internacional, tenho a sorte de às vezes ser convidada para estar em júris de contexto internacional, etc. E as nossas empresas são tão boas ou muitas vezes melhores do que as outras, nunca se retraiam de participar em nada. As dificuldades que têm, as, os, vá lá, aquilo que têm para trabalhar para fazer estes percursos melhores, os outros todos também têm. Claro. Não. O que acontece e isso é uma discussão, também existe mesmo ao nível do European Innovation Council, acontece que há ainda
há países que não têm tanto aquela marca high-tech, deep-tech, não é? Uhum. E as nossas empresas acabam por não beneficiar tanto como outras que vêm desses ecossistemas com essa marca já muito incutida na cabeça das pessoas. Mas isso também depende muito do. Eu acho que isso acaba por fazer mais a diferença quando as próprias pessoas também vestem essa pele, não é? Porque quando os empreendedores também não se deixam levar por essas questões, ou quando as pessoas também têm uma postura, uma boa cultura de trabalho, a postura certa, hum, ninguém liga se veio de Portugal ou se veio de outro país qualquer. Mas pronto, o que eu vos quero dizer é, não tenham, e acredito que muitas das pessoas que nos ouvem não têm à partida isso, e ainda bem, mas sei que também há pessoas que se calhar se ponham um bocadinho nesse papel do, pronto, se calhar não tenho para estar a competir a nível internacional. Não, têm. Não se deixem Sim, nunca. pelo Não, menos vale a pena analisar, não é? vale sempre a pena tentar. Vale sempre a pena, porque sem tentar também não se consegue. Certo. As oportunidades existem, há muito dinheiro disponível, há muita ajuda disponível. ah, Há aquela questão do networking, isso é fundamental. Principalmente, e eu estou aqui a falar, eu sinto que o nosso país também tem um bocadinho essa cultura para trabalhar, que é os relacionamentos, a partilha, os relacionamentos, etc. Essas coisas é uma coisa que, se calhar, a nossa cultura empresarial precisa de ser um bocadinho trabalhada, mas acho que até já está muito melhor. Depois, assim, estes dinheiros, como o João já disse várias vezes, mas isso também decorre das próprias regras dos dinheiros, e elas nascem lá na Comissão Europeia, mas os dinheiros da Comissão Europeia, da Direção-Geral de Investigação, que é de onde veio os dinheiros do Horizonte Europa, são dinheiros que realmente têm uma execução mais fácil, portanto aproveitem muito isso. A execução é facílima, mais fácil do que os do Portugal 2020, que vem da Direção-Geral Regional, da DG Regio. Isto, atenção, eu estou a dizer isto para as pessoas não pensarem que estes complicómetros todos de aplicação a nível nacional é só culpa dos burocratas portugueses, não é, não é? Estas regras nascem, o complicómetro nasce lá, mas está-se a fazer um esforço para se aproximar, para se simplificarem. Mas pronto, como vocês sabem, a burocracia é um rolo, é um novelo enorme, aquilo depois primeiro que se consiga desenrolar o novelo é um problema, não é? Mas Sim. pronto, mas eu sei que é um trabalho, é uma discussão que tem vindo a ser feita com bastante intensidade e até para se aproximarem os dois dinheiros, as regras dos dois dinheiros e tentar-se articular bem os dinheiros, mas de qualquer das formas, isto para dizer que enquanto isso não está feito, realmente os dinheiros europeus são dinheiros muito fáceis de executar, bastante mais fáceis, com regras muito mais ágeis. Portanto, vale muito a pena participar e depois traz estas vantagens todas que o João também já disse, que é abre as empresas ao mundo, coloca-os em networking internacional e claro que quem quer ser competitivo não pode, ou quem se quer tornar grande, não é? Ou tem essa visão de querer crescer, não pode pensar que o seu mercado é o mercado português, não é? Certo, E pronto. certo. Um, acho que já disse assim o principal e deixar aqui a minha inteira disponibilidade para quem me quiser contactar. Eu estou sempre disponível para ajudar a perceber o que é que está disponível, o que é que pode ajudar, etc. Nós temos muita experiência em perceber bem, em falar com as empresas, perceber onde é que têm, onde é que estão e para onde é que querem caminhar e perceber onde é que estão as coisas que as podem ajudar, tanto a nível nacional como internacional. Por isso, quem quiser, quem precisar dessa ajuda, e é sempre bom falarem connosco, porque depois ficam na nossa comunicação e vão ter acesso à informação que é relevante Sim, e que vos pode ajudar. E têm sempre também acesso a pessoas que vos podem ajudar a encontrar mesmo outras pessoas no ecossistema sim, para sim. outras coisas. Muito bem. Acredito que é uma ferramenta, é uma mais-valia muito grande para as empresas a poderem ter esse apoio. E que as empresas devem aproveitar, de facto, portanto, quem nos ouvir e achar que pode fazer sentido, pelo menos conversar e perceber se faz sentido ou não.
devem aproveitar porque, pronto, como explicamos, nem sempre este tipo de ajuda está disponível, ou nem para todas as escolas existe essa disponibilidade, não é? Se pensarmos também numa lógica nacional, etc. Portanto, aproveitem, é a minha sugestão. A Sofia também já manifestou a total disponibilidade para o efeito. Eu agradeço a disponibilidade da Sofia por ter partilhado todo este conhecimento connosco, no fundo, comigo e com todos que nos ouvem, e, portanto, agradeço-lhe naturalmente a disponibilidade e o tempo uh, para partilhar tudo isto que tivemos a oportunidade de partilhar com quem nos ouve. Não tem nada que agradecer, é o meu trabalho e gosto muito de o fazer e por isso faço com muito gosto. Muito bem. Obrigada, eu. Acho que a comunidade de inovação, o ecossistema de inovação em Portugal agradece também, porque todos estes contributos são importantes. Mais uma vez, obrigado. Quem nos ouve, já sabem, partilhem o episódio por quem entenderem que faça sentido, a família, os amigos. E se tiverem alguma questão, pronto, pelos canais habituais, naturalmente estaremos sempre disponíveis para questões a posterior. Até ao próximo episódio.